místico ou no domínio do miraculoso, o teste da verdade é o retorno ao mundo da experiência que diz sim ou diz não àquilo que você pensava. Porém, na perspectiva revolucionária, a verdade não está no mundo da experiência, porque o sentido da experiência é mutável a cada momento. Aquilo que aconteceu agora pode adquirir um novo sentido completamente diferente conforme o desenrolar do movimento revolucionário no dia seguinte. Então, o que é o critério da verdade? O critério da verdade é a revelação final do sentido inteiro do processo. A verdade só aparece no fim do processo. E a verdade o que é? A sociedade justa que o movimento revolucionário criou. Este é a única verdade. O resto são, vamos dizer, é uma mistura de verdade e falsidade, tá certo? Cujo sentido só se elucidará no fim. Isso quer dizer que as relações normais entre premissas factuais, tá certo, e conclusões hipotéticas se invertem. A conclusão hipotética é que se torna premissa para o julgamento das premissas. E essa é outra estrutura de pensamento que também está presente em todo o discurso revolucionário ao longo dos tempos. Isto é observável, tá certo, nos teóricos da Revolução Francesa, isso é observável nos filósofos que prepararam a Revolução Francesa, Diderot, Voltaire. Isto está presente em Karl Marx, está presente em Lenin, está presente no Fórum Social Mundial, está presente no Emir Sade, está presente em toda esta cambada uniformemente. O que eles entendem como verdade é a revelação futura do sentido da história. O sentido da história é a revolução e a criação da sociedade justa. Tá certo? O resto foi tudo, vamos dizer, preparação, disfarce, é tudo um lusco-fusco. Tá certo? Muito bem. Esses aqui são apenas 3 inversões. Não sei se vocês percebem, mas existe aí uma quarta inversão que está subentendida na inversão moral, que é a inversão de sujeito e objeto. Quer dizer, se no ato de matar, né, um inimigo da revolução é o revolucionário que é a vítima sacrificial, então automaticamente a vítima, o sujeito que foi para o paredão, passa a ser o carrasco. Então, o sujeito da ação passa a ser o seu objeto e o objeto passa a ser o sujeito. Isto também está presente em todo o discurso revolucionário. E justamente, e independentemente das variações enormes, variações ideológicas, políticas, estratégicas e culturais que tem dentro do movimento revolucionário. É importante ressaltar que onde quer que você veja a ideia de uma sociedade justa no futuro, justificando ações malignas no presente, ali está presente a mentalidade revolucionária. Pouco importando o conteúdo ideológico. O conteúdo ideológico apenas são variações ocasionais e locais em relação a esta estrutura constante. Por exemplo, se o sujeito acha que a sociedade futura é a eliminação da burguesia, que vai matar todos os burgueses, ele está um revolucionário. Agora, se ele acha o seguinte, ele acha, não, o problema não são a burguesia, o problema são os judeus, tem que matar todos os judeus. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa. O raciocínio é exatamente o mesmo. E a estrutura do argumento será também a mesma. Porque os nazistas jamais se consideraram, vamos dizer, executores ou carrascos dos judeus, se consideravam vítimas. Então, especialmente Himmler, que era o sujeito encarregado, vamos dizer, dos campos de concentração, diz que ele, cada vez que ele mandava uma leva de judeus para o campo de concentração, ele chorava, pensando assim, olha só a crueldade que esses canalhas nos obrigam a fazer. Nós podíamos passar sem isso, mas eles nos obrigam a isso. Exatamente como os comunistas pensam, exatamente como Che Guevara pensava. Quer dizer, essa estrutura de percepção é que é a mente revolucionária. Não o conteúdo. O conteúdo pode variar indefinidamente. O mesmo movimento político muda de conversa a cada semana. Não há uma estabilidade ideológica, tá certo?
Então, você vê, por exemplo, até a Primeira Guerra Mundial, o movimento comunista era internacionalista e era inimigo radical de todos os nacionalismos. Logo adiante, ele se torna o maior promotor dos nacionalismos no terceiro mundo, porque serão usados como arma contra as potências coloniais. Então, no Brasil, todo o nosso nacionalismo brasileiro é tingido de doutrina esquerdista. Tudo isso veio com Stalin. Foi Stalin que mandou criar esse nacionalismo. E até hoje tem muita gente que acha que é de direita e subscreve um tipo de discurso nacionalista que foi inoculado do Brasil através do Comintern. Quer dizer, como é que um movimento pode ser antinacionalista e nacionalista ao mesmo tempo? Um movimento revolucionário pode, porque o conteúdo do discurso é mutável. Está entendendo? Agora, tem pessoas que são contra o movimento revolucionário, tal como o veem no momento. Então, elas o combatem, vamos dizer, pelas suas aparências, pelo seu discurso ideológico no momento. Mas essas mesmas pessoas podem estar colaborando com o movimento revolucionário num outro plano e num outro sentido, sem sabê-lo. Desde que, para chegar aos seus objetivos, supostamente opostos, contrários aos do movimento revolucionário, ela se baseia na mesma estrutura de percepção e na mesma estrutura de pensamento. Estão compreendendo? Para vocês verem a profundidade dessa distinção, e para vocês verem que aqui pela primeira vez nós temos aqui nessas minhas análises a identidade e continuidade do movimento revolucionário perfeitamente definido, para além de todas as confusões entre diferenças ideológicas que desse ponto de vista se tornam irrelevantes. Para vocês verem a aplicação correta disto, notem que muitos movimentos que não são tidos como revolucionários, são tidos até como antirrevolucionários ou contra-revolucionários, se incluem, evidentemente, na dialética revolucionária, porque contribui para esta grande mutação mental da espécie humana, que vai inocular nela a mente revolucionária. Tá certo? E outros movimentos que levam o nome de revolução não são revolucionários de maneira alguma. O mais característico deles é a Revolução Americana. A Revolução Americana não é um movimento revolucionário de maneira alguma. Primeiro, os primeiros revolucionários, Founding Fathers, eles tinham a ideia de uma sociedade melhor, mas em nenhum momento eles acharam que, em nome dessa sociedade melhor, eles podiam agir ao contrário dos valores que essa sociedade iria representar. Ao contrário, sempre acharam que eles próprios tinham que dar o exemplo máximo daquelas virtudes cívicas que no futuro deveriam ser espalhadas em toda a população. Em segundo lugar, a sociedade melhor que eles criavam não era, vamos dizer, uma sociedade oposta ao passado. Eles não inventaram uma sociedade nova que fosse representar, vamos dizer, uma mutação dos tempos. Ao contrário, tem aqui, vamos dizer, uma das obras mais importantes sobre a história americana é essa aqui, História Constitucional dos Estados Unidos, Andrew McLaughlin. Este é um clássico de 1936. Tá? Vejam aqui. Logo no começo ele já diz o seguinte: encontrar um começo para a história constitucional americana é uma tarefa difícil ou impossível. Alguns importantes princípios de governo constitucional já existiam muito antes de que os Estados Unidos fossem fundados. Alguns desses princípios se afirma que já estavam presentes na Magna Carta. Isso significa apenas que, para saber conhecer completamente as forças e ideias que se incorporaram no nosso sistema constitucional, é necessário conhecer o curso principal da história constitucional inglesa. Portanto, a Constituição americana, a inauguração da nova sociedade, já incorporava princípios que já estavam em vigor no constitucionalismo inglês desde muito antes. Porém,
existem, só para dar um exemplo, na Constituição americana, termos e providências que só revelam o seu sentido completo quando estudados como parte da história constitucional inglesa. Como, por exemplo, o princípio do habeas corpus, o princípio do julgamento por júri, o princípio da common law e outros conceitos fundamentais da Constituição americana já estavam presentes ali, todos nos costumes jurídicos ingleses. Mais ainda, as instituições e os princípios constitucionais não foram inventados subitamente na América no século XVIII. Mesmo em anos recentes, as cortes deste país julgaram necessário examinar as leis e os princípios constitucionais da Inglaterra, que já eram muito velhos quando a Convenção Federal se reuniu na Filadélfia em 1787. Mais ainda, as formas institucionais, enquanto distintas dos princípios gerais, foram o produto de um longo crescimento. Em certa extensão, os seus desenvolvimentos podem ser rastreados na história inglesa. Eles são, portanto, mais distintamente vistos nas colônias americanas. Quando essas colônias se tornaram estados, as suas instituições foram modeladas em larga medida pelas instituições das colônias, tal como tinham se desenvolvido nas décadas precedentes. Ou seja, quando as colônias se transformaram em estados, as instituições não mudaram, foram as mesmas que já estiveram na colônia. Os forjadores da Constituição Federal foram, por sua vez, guiados pelas constituições estaduais. Eles não entraram na sua grande tarefa ignorando o passado. Eles não buscaram inventar aquilo que fosse novo e não testado. Ou seja, os pais fundadores pegaram os princípios constitucionais ingleses e as formas institucionais já existentes nas colônias e botaram aquilo no papel. Eles não estavam inventando uma nova sociedade. Eles estavam apenas unificando e sistematizando princípios já existentes. Então, isso não é um movimento revolucionário de maneira alguma. Para compensar, alguns movimentos que, vamos dizer, na cultura brasileira, na cultura popular brasileira, na mídia popular e nos livros de escola, etc., são tidos como reacionários e antirrevolucionários, como, por exemplo, o fascismo italiano ou até o nazismo, são evidentemente revolucionários. Por quê? Porque vinham com a proposta de uma sociedade radicalmente nova que iria destruir todas as instituições existentes e construir tudo a partir do zero. No caso alemão, isso era ainda mais radicalmente revolucionário, porque as bases da nova sociedade a ser criada eram extraídas de uma ciência recente que era a biologia evolucionista. Então, fala para mim, pega esse livro vermelho que está embaixo dessa pilha. Vou dar aqui uma amostra para vocês. Olha, isso aqui é um livro recente, muitíssimo interessante. The Dictators. A Alemanha de Hitler e a Rússia de Stalin. Richard Overy. Richard Overy é professor de História no King's College, em Londres. E entre as conclusões que ele dá do exame comparativo das duas grandes ditaduras europeias do século XX, ele fala, a maior ditadura foi de Mao Tse-tung na China, mas está fora aqui. Então ele diz que um dos elementos ideológicos fundamentais que originaram essas duas ditaduras foi o chamado culto da ciência. O culto da ciência econômica, no caso do socialismo, e o culto da ciência biológica, no caso da Alemanha nazista. Então, as raízes científicas da ditadura alemã podem ser encontradas nas ciências biológicas. O desenvolvimento de uma biologia social popular
no fim do século XIX, associado com o trabalho de Ernest Haeckel e de muitos discípulos. Note bem que Ernest Haeckel não era um discípulo distante, ele era o segundo no comando da escola evolucionista, era o colaborador, ele e Thomas Huxley, que também eram racistas, eram os colaboradores principais de Charles Darwin. E o princípio racista e o princípio da